as 5 técnicas para você vencer a procrastinação. Pode ser que você esteja aí procrastinando suas tarefas, procrastinando seus projetos, seja de ordem pessoal, de ordem profissional, a sua própria transição de carreira, você está procrastinando em não tomar uma decisão. Então, eu digo para você uma coisa: aqui é o lugar certo de você alavancar a sua vida profissional e seus projetos que você quer. Você vai ter oportunidade de entender um pouco mais essa questão da procrastinação, que muitas das vezes ela não é que você tenha culpa, tá? Às vezes sim, às vezes você tem culpa, sabe que procrastina, porém não toma nenhuma atitude. Então, tudo que eu vou falar aqui para você hoje é baseado em estudos feitos, né, sobre produtividade, sobre pessoas que vivem no ciclo da procrastinação. Então, pode ser a sua oportunidade de você alavancar a sua carreira, a sua vida profissional, aquele projeto que você tem, que você vem procrastinando há anos, que você resolveu até engavetar, e não tirou ele ainda do papel. Por que que você não tira? Porque simplesmente você é uma procrastinadora, tá? Então, pode ser uma oportunidade de você levar esse tema para o consciente, para a percepção e começar a tomar uma atitude, tá? Você que está aí, que está acima de 40 anos, talvez você esteja aí já há muitos anos dentro de uma empresa, assim como essa semana, na live, chegou uma menina, falou que já estava há 17 anos dentro de um emprego e ela ainda tem medo de tomar atitude, porque aquele trabalho ali para ela é um trabalho que é a segurança dela. Tem um plano de saúde, tem os benefícios todos, tem o salário que não atrasa, e isso já se passaram 17 anos e ela não tomou a decisão. Como também chegam várias pessoas para fazer a mentoria comigo, e grande parte deles chegam exatamente com esse mau hábito da procrastinação. E aí, quando você entra para um processo de alavancagem dos seus comportamentos, que é o caso da mentoria, é impossível você ficar parada procrastinando. Eu agora mesmo estou fazendo o atendimento de uma pessoa, que essa pessoa chegou para mim e falou: Elinês, eu estou procrastinando em tudo. Em toda a minha vida profissional eu estou procrastinando. E isso está me incomodando. Então, de fato, a procrastinação ela é um hábito, tá? É um hábito ruim que atrapalha a sua produtividade, atrapalha você chegar aos seus resultados, atrapalha você conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E quantos de vocês não estão assim, com a questão da procrastinação? E eu vou dar aqui para vocês 5 técnicas para você vencer a procrastinação. Estudos já revelam, se você for olhar e buscar, você vai entender isso, que estudos revelam que 20% dos adultos 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. E você aí? Você também procrastina? Você também tem deixado as suas tarefas, aquilo que é importante de você executar, você tem deixado para depois? Então, será que você está dentro dessa estatística, da estatística dos procrastinadores crônicos, tá? E aí a gente vê um dado ainda maior, em torno de 20 milhões de pessoas no Brasil são procrastinadores. Então pensa, olha para a tua agenda, olha para a lista de tarefas, olha para aquilo que é importante na sua vida e observa se você vem procrastinando aquilo que é importante de você executar, aquilo que de fato vai levar você para um resultado diferenciado, tá? A gente percebe isso, por exemplo, na questão da transição de carreira. Você está há anos
sabe que não está satisfeita com o teu trabalho, sabe que não está satisfeita com as atividades ou com mesmo com a empresa, e você insiste. As oportunidades chegam para você e você continua ali. Não, vou deixar para mais à frente. Não, vou deixar quando eu tiver dinheiro eu faço a transição. Não, não é o momento de fazer a transição agora. Então, olha aí, ó. Percebe quantos anos você está deixando a sua vida nas mãos de uma empresa, nas mãos do seu chefe, por simplesmente o fato de você ser uma procrastinadora. Você pode ter perdido uma oportunidade de fechar a mentoria por conta de quê? Por conta da sua procrastinação. E aí você coloca desculpa, que é a falta do recurso financeiro, é a falta do tempo, vou analisar melhor, vou pensar melhor. E isso tudo você está fazendo com o quê? Com os seus sonhos, com os seus planos, você venha engavetar esses planos, certo? Então, assim, será que não está na hora de você fechar os olhos e tomar uma decisão? Ou você vai continuar procrastinando aquilo que tanto você quer na vida? Pode ser que você parece que queira e, na verdade, você não quer. Você só cogita a possibilidade de fazer uma transição, mas por não ter a coragem de assumir que é uma procrastinadora, você fica colocando um monte de desculpas, certo? Então, conforme eu disse, 20 milhões de pessoas no Brasil procrastinam. Então, a procrastinação, ela não é apenas um hábito, tá? Ela é uma autossabotagem patológica que destrói o seu recurso valioso. Sabe qual é o seu recurso valioso? O seu tempo. Então, pensa no seu tempo. Deus te deu 24 horas do dia para você administrá-lo da melhor maneira possível. Então, você tem tarefas importantes no seu dia que, por você, muitas das vezes, olhar para aquela tarefa e subestimá-la por um prazer momentâneo que para você é melhor estar jogada num sofá ou fazer uma coisa que te interrompe, que não te dá resultado, o que acontece? Você entra no ciclo da autossabotagem. Então, a procrastinação, ela não é apenas um mau hábito. Não, é uma autossabotagem patológica que destrói o teu melhor recurso, o recurso mais valioso que você tem, que é o seu tempo. Joseph Ferrari, que é um professor da Universidade do DePaul, em Chicago, ele define procrastinação como um atraso intencional, tá? Que esse atraso geralmente ele é frequente no início ou no término de uma tarefa. E causa o quê? Causa desconforto, ansiedade, arrependimento. Então, talvez você esteja aí procrastinando aquele sonho que você tem de fazer a sua transição de carreira, de alcançar um resultado diferenciado, mas você não consegue, porque você se atrasa intencionalmente. Você percebe que está procrastinando e prefere aquele prazer momentâneo de não fazer o que é importante, aquilo que de fato vai trazer o resultado para você. E aí ele ainda diz mais que existe 2 tipos de procrastinadores, tá? Existe o procrastinador casual, que é aquele que procrastina de vez em quando, tá? E existe o procrastinador crônico, que é aquele que vive com frequência procrastinando. Todos os dias ele procrastina em uma tarefa. Toda semana ele procrastina em uma tarefa. Então, onde você se encontra? No casual ou no crônico, tá? Então, fica aí já uma reflexão para você. Então, eu digo assim: quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra, né? Eu mesma já procrastinei em algumas coisas. Se bem que eu tenho uma característica diferenciada, tá? Porque eu sempre trabalhei com antecipação. Isso já é uma coisa minha. Quando eu, por exemplo, eu marco um encontro com uma pessoa, eu tenho um valor muito forte da pontualidade. Então, eu costumo chegar 10, 15 minutos antes. Eu prefiro esperar a pessoa.
A pessoa me entrega uma tarefa, eu procuro entregar aquela tarefa dentro do prazo que a pessoa me pede. Pode ser que uma coisa ou outra realmente acabe ficando atropelada, mas assim, é muito difícil. É muito difícil eu procrastinar. Então, eu falo para você, como você tem sido hoje? Aquele procrastinador casual que de vez em quando procrastina ou aquele crônico que procrastina praticamente todos os dias, todas as semanas? Aquele armário que nunca é arrumado, aquela gaveta que nunca é arrumada. Passa meses para você arrumar. Papéis dentro de casa, boletos espalhados por tudo quanto é canto, você não faz uma limpeza pelo menos uma vez por ano. Eu tenho um hábito que quando chega assim do dia 20 ao dia 31 de dezembro, é o período que eu faço a limpa na minha casa. A limpa no sentido mesmo de eliminar papéis, de tirar coisas que às vezes está quebrada, arrebentada. Eu costumo fazer isso. Então, assim, eu não deixo procrastinar com relação àquelas tarefas, eu não procrastino. Aquelas tarefas que eu percebo que elas são fortíssimas para o meu resultado. Elas têm um impacto grande dentro dos meus resultados. Então, eu digo para você, o que você tem procrastinado hoje? Qual a tarefa importante da sua vida que você tem procrastinado? Tá bom? Então, gente, olha só, procrastinar pode ser um sinal de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um sinal de TDAH, que é aquele transtorno de déficit de atenção, pode ser também o transtorno referente à hiperatividade. Então, isso pode ser causas da pessoa procrastinar. Mas se caso você não esteja dentro desse quadro que eu mencionei aqui, você precisa identificar se essa procrastinação que você está levando, se ela vem da sua família, se ela vem, por exemplo, por você não ter tido limite, não ter trabalhado com prazo, não ter aprendido a trabalhar com prazo, e isso veio culturalmente da sua família. E isso pode estar, de fato, te prejudicando, tá? Uma pessoa, quando ela está em depressão, realmente, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela costuma adiar as tarefas que ela está, porque ela está vivenciando algo patológico, tá? Que tem a ver com a doença mental, emocional, e pode ser que realmente aconteça. Então, é importante você identificar se você está tendo uma procrastinação casual, porque simplesmente você é cultural seu, você nunca foi cobrada com relação a prazo, você nunca foi colocada no limite para poder entregar as coisas, e geralmente as pessoas que são assim, que procrastinam, têm muita dificuldade de se adaptar a um trabalho tradicional, como, por exemplo, trabalhar de carteira assinada com a CLT. Geralmente, as pessoas que são assim, elas têm a tendência a buscar um trabalho como autônoma. E aí começa, quando ela está diante de um cliente, ela se atrapalha, ela não consegue entregar no prazo. Você sabe, conhece profissionais assim, que você marca um dia para você entregar, para ele te entregar o trabalho, e ele nunca te entrega dentro daquele prazo, ele sempre te entrega depois. Por quê? Porque, na verdade, ele já tem um hábito de procrastinar. Ele deixa o que é importante e acaba se atrapalhando com as tarefas do dia a dia e aquilo que é consequência, né? Que vai atrapalhando o que é importante e o que é urgente de se entregar. Ele não tem essa noção da gestão do tempo. Então, por isso a importância de você saber em que nível de procrastinação você se encontra. Então, eu já falei dessa questão, que a procrastinação pode ser por conta da depressão, de um transtorno de TDAH, de hiperatividade, tá? E a gente tem frases
daquelas pessoas que procrastinam, né? Que geralmente elas falam: ah, eu não uso agenda, eu não planejo minhas rotinas, eu acordo e vou fazendo e vou executando. São aquelas pessoas que elas têm a frequência de subestimar a dificuldade de tarefas, ou seja, geralmente pessoas muito inteligentes, tá? Elas subestimam uma tarefa que elas consideram simples. E geralmente as pessoas que são muito inteligentes, elas tendem a procrastinar, porque elas acham que elas dão conta por ser uma tarefa que, no ver dela, é uma tarefa simples. E, na verdade, ela subestima e acaba ela procrastinando a tarefa. Outra frase: reajo mal a pequenos problemas, ou seja, ela percebe um problema, ela tem uma tendência a rejeitar o problema, ela joga o problema para debaixo do tapete e vai ficando ali. Um exemplo disso são coisas que acontecem dentro de casa, que às vezes o chefe de família ou a própria mulher vai adiando aquilo, vai deixando aquilo e não resolve os problemas de casa. Uma lâmpada que não troca, um chuveiro que rebenta, um cano, e isso vai ficando. Então, isso é um exemplo simples e prático do dia a dia daquela pessoa que procrastina. Outra coisa, tenho problemas com tarefas. Não fica me botando tarefas para fazer porque eu não consigo executar. Ou seja, tarefas complexas, que ao ponto de vista do procrastinador, vai dar dor de cabeça para ele para realizar. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente se bloqueia em fazer. Então, o procrastinador, ele tem dificuldades, inclusive, de trabalhar sob pressão. Ele não trabalha sob pressão. Por isso que, muitas das vezes, ele prefere trabalhar sozinho, tá? E aí você pensa, olha para a tua profissão hoje. Você está procrastinando? Você está insatisfeita com essa atividade que você faz hoje? Olha se você já não está procrastinando algumas tarefas. Está na hora de você acordar e fazer a sua transição. E ir buscar aquele projeto que te dá prazer. Aquilo que, de fato, aquela atividade que tem a ver com a tua essência. Mas também, se você é uma pessoa que já tem o costume de procrastinar, você vai ter dificuldades de avançar rumo aos seus projetos. Entende? Então, uma pessoa que trabalha de carteira assinada e deseja empreender, e ela está ali pensando em empreender, mas ela vai botando desculpas. Não, agora não. Não, eu tenho medo. Na verdade, pode ser um processo de procrastinação de muitos anos. E será que você, como uma procrastinadora, vai conseguir sobreviver como empreendedora? Porque uma das características do empreendedor é a iniciativa, é fazer acontecer. Percebe? Então, assim, o que é importante? É você começar a identificar aquilo que está levando você à procrastinação. O procrastinador, ele fala assim: este não é o momento ideal. Sabe por que não é o momento ideal? Porque, na verdade, você tem o costume de procrastinar. Outra frase: eu não estou preparado ou não estou preparada para fazer esse investimento, para investir em mim, me falta dinheiro, estou desempregada. Então, a pessoa vai colocando o quê? Desculpas. Desculpas para não agir, tá? Não preciso fazer isso agora, posso pensar e posso fazer em outro tempo. Outra frase, né, que se refere ao procrastinador. É uma tarefa muito fácil, tranquila de fazer. Quando der, eu faço. E quando, na verdade, ela não percebe que aquela tarefa seria uma tarefa de grande impacto para o resultado dela. E ela subestima a tarefa. Geralmente, quem faz isso são os muito inteligentes, né?
que acredita que aquela tarefa é simples de dominar, até é simples, pelo nível de inteligência que essa pessoa tem, entendeu? Mas é tão simples e fácil que ele não faz. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Então, as pessoas, quando chegam para fazer uma mentoria comigo, para entrar para um processo de mentoria, um dos testes que a gente começa a levantar é o nível de procrastinação dessa pessoa, certo? Então, se ela está procrastinando, consequentemente, ela não vai conseguir cumprir as tarefas, ela não vai se comprometer 100% com as tarefas que ela precisa executar dentro do processo. Então, é mais fácil ela não mexer com isso. É mais fácil ela não entrar para uma mentoria, porque ela sabe que ela vai ser cobrada. Ela sabe que ela vai ser impulsionada e levada a um resultado. Então, a procrastinadora, ela foge da responsabilidade que cabe a ela fazer. E da cobrança também, certo? Uma outra frase é o seguinte: acredita que amanhã terá mais tempo para fazer. Ou seja, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega. Amanhã eu vou organizar minhas gavetas. Esse amanhã não chega, porque a pessoa não se compromete com aquilo que é de fato importante. E deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Uma casa, um ambiente desorganizado por falta de, por falta não, pela pessoa procrastinar, o cérebro dela, ela não consegue ser uma pessoa produtiva por conta do ambiente, porque o cérebro ele registra aquele ambiente e dificulta a pessoa de caminhar rumo àquele objetivo que ela quer, certo? Então, assim, olha para a tua casa, olha para o teu ambiente de trabalho, se é um ambiente que está totalmente desorganizado, coisas fora do lugar, muito papel, muita coisa espalhada, isso prejudica a sua produtividade. E para o procrastinador, isso é ótimo, porque ele fica ali, ó, no emaranhado da procrastinação dele. É a zona de conforto dele, é procrastinar. Os adeptos do deixa para depois sofrem muito com essas tarefas não cumpridas, né? Amanhã eu faço. Vamos deixar para depois. Ele sofre com isso. Mas o arrependimento não é suficiente para fazê-lo mudar o comportamento de vida, tá? Então não adianta você dizer para mim que vai fazer depois, bater o arrependimento por você não ter feito, que isso não vai resolver. O que vai resolver é você mudar o seu comportamento. Então, assim, para a procrastinação, existe técnica? Existe técnica para você vencer a procrastinação. Mas antes, deixa eu mencionar um pouquinho mais a questão das consequências da procrastinação. Primeiro vem o sentimento de culpa. Tem gente que nem sentimento de culpa tem. Fica tão à vontade que nem sentimento de culpa tem, certo? Sentimento de culpa, não sai do lugar, vem a frustração, o cansaço mental, a paralisação dos seus sonhos. Então, se você tem um projeto de fazer uma transição de carreira, de mudar de um emprego, de entrar num projeto social ou até mesmo desenvolver uma atividade que você queira, voltar a uma faculdade. Aí você sempre está falando, o ano que vem eu faço, o ano que vem eu vou fazer. No meio do ano eu começo. E esse meio do ano nunca vem. Porque, na verdade, você está o quê? Paralisando tudo aquilo que vai levar você para o seu alvo, para o seu objetivo, tá? E a gente percebe isso até mesmo nos relacionamentos. A pessoa procrastina tomar uma decisão, dizer um não para o outro, se posicionar e ela vive anos naquele movimento, naquele ciclo vicioso, que leva justamente ao quê? A você a procrastinar,
as maiores e melhores decisões que vão alavancar a sua vida, seja de ordem pessoal ou de ordem profissional. Então, por isso, é preciso o quê? Técnicas, tudo como eu sempre falo. Técnicas para você alavancar a sua vida profissional, técnicas para você alavancar os seus resultados, tá? E com a procrastinação, não é diferente. Não é. É preciso você entender que existe caminhos para você vencer isso. Se a procrastinação está te deixando improdutivo ou improdutiva, né? Se está retardando os seus resultados, é o momento de você repensar. É o momento de você começar a buscar aquela técnica que tem mais a ver com você, tá bom? Então, nós vamos para a primeira técnica, tá? Que é a técnica do conte do 5 a 1. Como é essa técnica, Elinês? Conte do 5 a 1. Você vai contar de forma regressiva, tá? Partindo do 5 até o 1. O 5 é você pensar naquela tarefa. Imagina que você queira ler um livro e você nunca começa a ler esse livro. Então, você pensa no livro, se imagina você olhando e lendo o livro e desfrutando daquilo que o livro tem de bom, tá? O resultado que aquele livro vai te dar. No quarto, você vai olhar em sua volta, olhar o seu ambiente, olhar o que está acontecendo. No 3, você respira fundo. Você respira, porque a respiração também é algo que traz motivação. A forma como você respira, por isso que muitas pessoas fazem yoga, fazem meditação, porque isso vai controlando e vai melhorando. Inclusive, estudos já revelam que a forma como você respira pode ajudar você a parar de procrastinar, certo? Então, no 3, você respira. No 2, você se levanta. Se você está no sofá, olhando que você tem que ler um livro, você está olhando à sua volta, você já respirou. No 3, você se levanta. E no 1, no 3 não, no 2 você se levanta. E no 1 você faz o quê? Você parte, pega o livro e começa a ler. Então, essa técnica do 5 a 1 vai fazer com que você, aos poucos, comece a tomar a atitude necessária para você tomar uma decisão. Pensa numa academia, por exemplo. Você tem que fazer uma academia, você tem que fazer um exercício. E aí você pensa na tarefa de estar na academia malhando, o benefício que aquilo te traz. Olha em volta da sua casa, de onde você está, sentada no sofá. Respira fundo, se levanta e parte para a academia. Então, isso pode ajudar você a começar a tomar aquela primeira atitude que você precisa, certo? Então, é o seguinte, vamos para a segunda técnica, tá? A segunda técnica é uma das coisas que eu costumo fazer, eu uso bastante ela. Eu pego uma tarefa grande, um objetivo grande que eu tenho e eu fragmento esse objetivo em várias subtarefas ou submetas. Ou seja, você olha uma pilha de roupa para dobrar. Você desanima de olhar aquela pilha de roupa. Porém, quando você pega a pilha e divide roupa de criança, roupa de cama, roupa de casa, roupa minha, roupa do marido, você divide aquelas roupas ali, vai ficar os montinhos. E aí você começa com as roupas, com cada montinho. Quando você termina um montinho, já vai te dando motivação para você terminar o outro, e o outro, e o outro, e assim sucessivamente. Então, olha hoje para o teu sonho, que é talvez sair desse trabalho que você está e ir e empreender em um projeto que você ama, naquilo que você quer, porque você quer ter tempo, quer ter qualidade de vida, só que você acha que isso é muito distante para você. O que que você faz?
você começa a fragmentar esse sonho em pequenas submetas. Primeiro ponto é pesquisar o campo que eu quero ir. Segunda meta é começar a fazer um curso a respeito daquela área. Terceiro, ler livros a respeito daquele assunto. E você vai cumprindo aquelas tarefas. Isso é uma das formas que faz você atingir o resultado. Então, você olhou, eu quero fazer a mentoria. Mas é muito difícil para se pagar uma mentoria tal. Fragmenta a sua meta. Começa a dividir em tempos e espaços, em prazos, e você vai começar a executar. Então, fragmentar o objetivo ou as tarefas grandes em submetas ou subtarefas fica muito mais fácil de você seguir e você alcançar aquilo que você quer, ok? A terceira técnica para você avançar e diminuir a sua procrastinação é você criar recompensas significativas. Ou seja, você tem uma tarefa para cumprir. Você geralmente procrastina essa tarefa, vai deixando de lado. Se der uma recompensa por aquela tarefa. Eu preciso fazer, vamos dizer, limpar o armário hoje. Ao terminar o armário, que tipo de recompensa você gostaria? Assistir uma série, ler um livro, dormir, descansar, enfim, se recompense por isso. Porque o sistema de recompensa significativa faz você querer mais aquilo. Faz você avançar ainda mais nos seus resultados, tá? Então, criar um sistema de recompensa significativa pode fazer você avançar e diminuir ainda mais a sua procrastinação, tá bom? Vamos para a quarta técnica, que é a técnica de você criar barreiras para a procrastinação. Como assim, Elinês? Criar barreiras para a procrastinação. Tudo aquilo que faz você procrastinar, que impede você de avançar. Eu gosto muito de falar dos ladrões do tempo. Aquilo que rouba o seu tempo de você ser uma pessoa produtiva. Vamos dizer, TikTok. Eu conheço pessoas que passam horas, 40, 50 minutos assistindo vídeos de TikTok. Então, se você tem tarefas para cumprir e você sabe que aquilo que você precisa fazer é urgente e é importante, e você está vendo 40, 50 minutos de TikTok, você precisa dar uma bloqueada, criar barreira para o TikTok durante aquele período que você está executando. Vou dar um exemplo. Eu tenho que preparar o conteúdo da live. E o telefone tem muitas notificações. O telefone é gente ligando, é o WhatsApp e tal. O que eu faço? Eu tiro o barulho dele todinho, tá? Todo o som dele e boto ele de lado. Boto ele carregando, boto para lá e não entro enquanto eu não termino de fazer o conteúdo da live, o conteúdo que eu preciso preparar. Então, eu bloqueei aquilo que pode atrapalhar o meu resultado. Então, começa a dar uma olhada à tua volta e percebe quais são os ladrões do teu tempo que têm feito você procrastinar. É um vídeo do TikTok, é uma rede social, é um WhatsApp, é a desorganização, é a falta de fazer uma lista de tarefas para você ter o que fazer no dia seguinte. O que tem impedido de você avançar? O que tem impedido de você seguir rumo aos seus resultados que está fazendo você procrastinar? Então, é você pensar sobre isso, refletir sobre isso e mudar. Porque se você não muda, ninguém vai mudar por você, tá? Então, tá aí a quarta técnica, que é você criar barreiras para a procrastinação. Aquilo que está impedindo, que está sendo
uma interrupção na sua vida, certo? Que está impedindo você de avançar. E para a gente finalizar, a gente tem aqui a quinta técnica, né? Que faz você vencer a procrastinação. Comece o dia fazendo a tarefa mais difícil. Eu sempre coloco isso, porque aquilo que para você é difícil de você executar, mas porém você começou seu dia e ali você começa tem mais energia naquela parte do dia. Eu, por exemplo, assim, qual é o meu momento que eu tenho mais energia? Da noite para a madrugada. Eu sou assim. Então, é o momento em que eu produzo mais, é o momento em que eu faço um vídeo, é o momento que eu faço a live, é o momento onde eu consigo ter o maior rendimento. Por quê? Enquanto as pessoas fazem na parte da manhã, o meu organismo já funciona melhor na parte da noite. Eu me sinto mais disposta na parte da noite, apesar já de ter vindo o dia inteiro. Então, aqui está indicando que o quê? Comece o seu dia fazendo a tarefa mais difícil. Então, olha para o momento do seu dia e veja onde você consegue ser mais produtiva, você está com mais energia, com mais disposição, e aí o que acontece? Você pega aquela tarefa que você tem que fazer, que é a mais difícil para você, que você considera, e naquele momento você executa. E deixa as outras para aquele momento que você está com a baixa de energias mais fáceis para você executar. Então, isso pode ser uma maneira de você vencer a procrastinação, certo? A gente sabe que a procrastinação ela é um comportamento e pode ser até patológico, conforme eu disse lá no início, tá? Então, assim, onde você tem procrastinado? O primeiro ponto é você responder isso. Onde você tem procrastinado? Qual é a atividade que você precisa fazer, que é urgente, que é importante e que você não está fazendo? Aquela atividade que gera o maior impacto na sua vida e você está empacada, estagnada por conta da procrastinação, é ali que você tem que atuar. Então, começa a olhar o teu dia a dia e começa a perceber. Elinês, eu procrastino aqui. É aqui que eu estou procrastinando. Eu procrastino quando eu tenho que organizar o meu armário. Eu não gosto de fazer isso, certo? Eu não gosto por exemplo, eu estou procrastinando numa atividade que essa atividade vai gerar um resultado financeiro para você e você está procrastinando. Então, é importante que você comece a parar e identificar isso, tá? Então, voltando aqui aos 5 passos que eu falei para vocês, as 5 técnicas para você vencer a procrastinação, tá bom? Então, quais são essas 5 técnicas? Já falei. Conte do 5 a 1. Quando você conta do 5 a 1, de trás para frente, você consegue, de fato, chegar. Segundo, a segunda técnica, você vai fragmentar o seu objetivo ou a sua meta em submetas ou em subtarefas. Tem uma tarefa grande, fragmenta essa tarefa. Então, é uma oportunidade que você tem de vencer. Terceira técnica, você vai criar recompensa significativa. Fez aquela tarefa, se dê um presente. Então, isso vai facilitar você vencer a procrastinação. Quarta técnica é você criar as barreiras para a procrastinação. O que tem feito você procrastinar? Quais têm sido os ladrões do seu tempo? Que tem roubado o seu tempo de você dar foco naquela tarefa que vai dar o maior impacto. Então, crie as barreiras. Por exemplo, o telefone, você desativa o telefone naquele momento que você tem que executar aquela tarefa, e isso pode facilitar para você vencer a procrastinação. E, por fim,
foi o que eu falei. Comece o seu dia fazendo a tarefa mais difícil. Observa o teu dia, veja onde que você tem o maior pique de energia e coloca a tarefa mais difícil para aquele momento. Isso vai facilitar você vencer a procrastinação. Eu não sei em que área você está procrastinando, talvez na sua carreira, na transição da sua carreira, no seu projeto profissional ou no seu projeto pessoal, nos seus relacionamentos. Não sei onde você está procrastinando, mas eu sei dizer uma coisa: a procrastinação, ela é um vilão para você alcançar o resultado que você quer. Então, só você sabe onde você está procrastinando. Só você consegue, de fato, identificar isso. Eu estou aqui só para pensar, para você trazer à tona e daí você tomar uma decisão. Porque eu não consigo tomar por você, mas você consegue tomar a decisão que precisa.